Hoje, sem enrolação nenhuma, eu vou te mostrar os dois melhores fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e que talvez você possa considerar ter na sua carteira em 2021. E lá no final do vídeo, eu vou mostrar a minha opinião de qual é o melhor fundo imobiliário da Bolsa de Valores atualmente. E é claro que eu invisto também. Então bora pro vídeo! Seja bem-vinda ou bem-vindo ao KF Investimentos. Eu sou Kaique Favre e minha missão com esse canal aqui é te ajudar a simplificar os investimentos para que um dia você possa alcançar seus sonhos que envolvem o financeiro. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dar aquele recado de lei. Não é uma recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo esse vídeo. É simplesmente eu mostrando a minha opinião de quais são os melhores fundos imobiliários para 2021. Mas se você for comprar ou vender qualquer um deles, analise por conta própria. E o primeiro fundo imobiliário que eu quero falar é o XPML11. Na minha opinião, esse é o melhor fundo de shopping na Bolsa de Valores atualmente. Primeiro que ele tem uma existência de apenas aí 2 anos, ele tem um pouco mais, ele já cresceu tanto, ele tem 13 ativos pelo Brasil, todos eles somam mais de 100 mil metros quadrados, tem mais de 2 mil lojas que focam principalmente no público de classe A e classe B, ou seja, são lojistas premium. Então, assim, é um fundo extremamente consolidado, um fundo que me agrada demais. Além de tudo, ele possui uma gestão ativa, significa que o fundo ele vai construindo um caixa, que no mercado imobiliário a gente chama de CAPEX, que basicamente eles usam esse dinheiro para fazer novas aquisições, ou de repente novas ampliações, reformas, enfim. Isso, de maneira geral, significa que o fundo sempre está melhorando o portfólio que ele já tem. E claro, vale ressaltar que agora em 2021 os fundos imobiliários estão com um desconto muito grande, justamente porque eles não estão abrindo como gostariam na pandemia. Então, assim, eu não acho que o fundo vai sumir, eu simplesmente acho que vai voltar ao patamar que era antes, porque aos poucos as pessoas vão voltar a frequentar o shopping quando tudo isso passar. Então, além de toda a qualidade, você está comprando ele por um desconto, caso você opte por investir nesse fundo imobiliário. E o segundo fundo imobiliário é o VINO11. Ele é um fundo de lajes corporativas de office. E por que eu vejo esse fundo com bons olhos? Basicamente porque, mesmo durante a pandemia, esse fundo imobiliário de lajes corporativas, onde o home office ganhou muita força, ele continuou pagando um dividendo muito bom para os acionistas. Girou ali em torno de 0,6%, 0,7% ao mês. Repetindo, mesmo num momento que o home office estava prevalecendo. E por que o outro motivo que eu vejo ele com bons olhos, por que eu vejo isso, é basicamente porque esse fundo imobiliário, ele tem essas lajes corporativas em 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro. E esses 2 estados são lugares que as lajes corporativas já são muito consolidadas e principalmente as lajes corporativas já estão entrando num momento de escassez. O que eu quero dizer com isso? Que já tem tanta laje corporativa que daqui a alguns anos não vai ter mais terreno para construir essas lajes corporativas. E o que vai acontecer? O senso de escassez, já que tem poucas, para muitas pessoas, o valor dessas lajes corporativas vai começar a aumentar e, consequentemente, os aluguéis dessas lajes corporativas vão começar a aumentar. E isso vai favorecer o nosso bolso como acionista. Então eu estou vendo todas essas questões da laje corporativa como uma forma de escassez. Isso é muito bacana. E, todo esse papo que as lajes corporativas vão sumir porque o home office está ganhando muita força, eu acredito que sim, que uma parcela vai continuar no home office. Mas eu sou uma pessoa que gosta de assistir muitas coisas sobre CEOs, lives, podcasts, e a maioria desses donos de empresa ou CEOs das empresas, eles falam sim que a metade das pessoas eles querem continuar no home office porque deu super certo, mas a outra metade das empresas não vê a hora de voltar, porque a produtividade não está tão boa. Então eu acredito que o home office não vai engolir as lajes corporativas e eu estou bem tranquilo com isso. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal, que a gente vai liberar 3 vídeos por semana para te ajudar a simplificar os investimentos. E o terceiro fundo imobiliário que eu quero falar aqui é o ALZR11. Na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário da Bolsa atualmente e eu não estou exagerando. Por que eu falo isso? O que eu vejo com muitos bons olhos esse fundo imobiliário? Os contratos. Primeiro que todos os contratos são atípicos, então dá uma flexibilidade bacana. O segundo motivo, o rating. Toda locatária que for passar a entrar nesse fundo imobiliário, eles vão ter que passar por um filtro do rating. E o LZR11, ele pega só fundos imobiliários com rating acima de A. Isso significa que são fundos imobiliários, são empresas que estão entrando extremamente de qualidade. Isso dilui seu risco em muitos %. Terceira coisa que eu vejo, os contratos são contratos de muito longo prazo. No último relatório que eles lançaram, os contratos tinham uma média de 9 anos de duração. Então, assim, você cotista que está entrando nesse fundo imobiliário agora, você vai poder ficar tranquilo por basicamente 9 anos investindo nele. Um quarto motivo,
ele está virando um dos fundos imobiliários mais diversificados da bolsa. Por quê? Ele investe em logística, ele investe em comércio, em renda urbana e está entrando no mercado de data center e antenas. E cara, esse segmento de data center, ele está sendo pioneiro ou de repente um dos primeiros a entrar nesse segmento. E esse segmento é um segmento que eu vejo com um olho de crescimento. Lá nos Estados Unidos ele já é algo extremamente consolidado e aqui no Brasil a gente não explorou muito isso ainda. E o ALZR está sendo um dos pioneiros a entrar nisso. Então, de maneira geral, esse fundo já é um fundo muito consolidado, existem mais de 70 mil cotistas investindo nele, mas, eu vejo ele com um potencial de crescimento enorme a longo prazo. Então, eu acredito nele a longo prazo, ele virando um dos fundos imobiliários mais consistentes e mais fortes da Bolsa de Valores. E ele tem uma particularidade muito interessante. O gestor, ele sempre tenta entregar 3%, no mínimo, 3% da taxa de juros. O que significa isso? Atualmente, a taxa de juros gira em torno de 3%. Significa que o gestor vai tentar entregar no mínimo para você 6%, que é 3% a mais. Isso aqui não é uma promessa, mas ele se esforça muito e nos últimos anos ele tem se entregado mais do que esses 3%. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e me segue lá no Instagram. Lá eu dou dicas diárias sobre investimentos para você. E não esqueça de deixar aqui no comentário um bom fundo imobiliário que você vê com bons olhos e que você acha que a longo prazo é um bom negócio. Vamos trocar essa ideia e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!